isso aí, meus amigos! Boa noite a todos! Salve, salve! É um prazer e uma honra imensa estar na sua companhia. Mais um Connect Sport na noite dessa sexta-feira. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV, encerrando essa primeira semana de Connect Sport do ano de 2025 com a chave de ouro ao seu lado. Vamos juntos em mais um programa, porque está no ar o nosso Connect Sport na edição dessa sexta-feira. É um prazer, uma honra imensa estar na sua companhia nas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Portanto, fique à vontade para se inscrever em nosso canal no YouTube, para interagir conosco no Facebook e também compartilhe o nosso programa para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e vamos juntos na edição dessa sexta-feira trazendo muita informação do mundo do esporte para vocês. Bom, nosso Connect Sport de hoje a gente vai destacar tudo o que ocorreu nesse meio de semana pelas rodadas do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca, com gols, análises e tabela de classificação, destacando aqui para vocês também tudo que sobre a 7ª rodada da Europa League, trazendo também para vocês uma análise aí dos campeonatos estaduais pelo Brasil com gols, já trazendo também um pré-jogo das partidas que vão acontecer no final de semana. Temos também o nosso giro de notícias do esporte, o nosso quadro Você Sabia, e além de destacarmos as partidas que vão acontecer no final de semana, tanto pelo Campeonato Carioca, quanto também pelo futebol internacional e pelo Campeonato Paulista. Então vamos juntos no nosso Connect Sport, porque nessa sexta-feira tem muita informação para vocês e vamos aí fechar a semana com chave de ouro na sua companhia na edição desta sexta-feira. Bom, então vamos começar aí falando de Campeonato Carioca, 4ª rodada, que tivemos aí um encerramento, partidas que ocorreram aí neste meio de semana. Gustavo, pode colocar os gols aí, o compacto de gols aí dos clubes cariocas neste meio de semana aí, partidas que ocorreram quarta e quinta-feira ontem. E vamos começar falando da boa vitória do Vasco da Gama, diante da equipe do Madureira, a partida que aconteceu ali na Arena Amazônia, essa partida que marcou a estreia oficial do técnico Fábio Carille frente à equipe vascaína. Teve a volta de alguns titulares como Felipe Coutinho, Verratti, que atuaram nessa partida, e foi uma vitória importante contra a equipe do Madureira. O Vasco fez um primeiro tempo muito consistente, com uma defesa bem postada, adiantando suas linhas para pressionar a equipe do Madureira, e conseguiu controlar bem o primeiro tempo, teve boas oportunidades e abriu o placar aí numa saída de bola errada da equipe do Madureira. A bola acabou sobrando para Tietê, que deu uma assistência para Paulinho, que entrou dentro da pequena área e fez aí o primeiro gol da equipe vascaína, abrindo o placar para o Vasco diante da equipe do Madureira pelo placar de 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Vasco administrou o resultado, o Madureira pouco ameaçou a meta do goleiro da Rafael Jardim por parte da equipe do Vasco da Gama, Léo Jardim, perdão. E no segundo tempo, Fábio Carille continuou já com essa mesma estratégia do Vasco da Gama, continuar se impondo e continuar aí pressionando, criando oportunidades aí na meta do goleiro do Madureira. Com isso, ele foi aos poucos rodando o elenco, colocando outras peças, como a entrada também do suíço Maxime e também a entrada do Payet. Ao longo do segundo tempo, o Vasco da Gama administrou o resultado que tinha. No finalzinho ainda da partida, num contra-ataque, o Maxime teve a oportunidade de fazer o gol da equipe do Vasco, mas ele perdeu a oportunidade dentro da grande área. E no final da partida, o Mita Rodrigues acertou um belo cruzamento no contra-ataque do Vasco da Gama, e Verratti marcou de cabeça, garantindo assim a vitória vascaína diante da equipe do Madureira pelo placar de 2-0. Vitória importante do Vasco da Gama, que conquista sua primeira vitória aí na competição nacional. E já o Fábio Carille já deu para conhecer um pouco mais esse elenco, e o Vasco da Gama aí nessa rodada aí conseguiu uma vitória importante diante do Madureira pelo placar de 2-0, gol de Paulinho e Verratti. E agora vamos falar um pouco da partida que aconteceu na Ilha do Governador, a Portuguesa do Rio de Janeiro recebendo a equipe do Fluminense. Foi um jogo bastante movimentado ainda no primeiro tempo, com a Portuguesa tendo mais chutes ao gol na meta do goleiro Fábio, mas o Fluminense mais eficiente nas chances que teve, fazendo seus 2 gols ainda no primeiro tempo. A Portuguesa não se acovardou, passou a criar boas oportunidades ainda no primeiro tempo. A primeira grande chance da partida, inclusive, foi por parte da equipe da Portuguesa, mas o Fluminense, que já voltou a atuar com o seu time principal, foi a primeira partida, conseguiu abrir o placar aí com o Keno, marcando aí o primeiro gol a favor da equipe do Fluminense, Com isso, o Fluminense aí conseguiu ainda administrar o seu resultado, mas quem fez aí o gol de empate por parte da equipe da Portuguesa foi o Romarinho. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense voltou a ficar um pé na frente aí com um gol do Germancano. Com isso, ainda a Portuguesa ainda criou oportunidades. Se não fosse o goleiro Fábio, com toda certeza a Portuguesa ainda poderia ter encerrado o primeiro tempo com um gol de empate. No segundo tempo, o Fluminense continuou criando oportunidades e marcou o seu gol aí com o Germancano, garantindo assim uma vitória de muita importância diante da Portuguesa pelo placar de 3-1.
Fora de casa, vitória importante aí da equipe do Fluminense diante da Portuguesa do Rio de Janeiro aí, para vocês que nos acompanham sobre essa quarta rodada do Campeonato Carioca. Primeira partida aí de maneira oficial com o Fluminense, já tendo a estreia dos seus reforços, Mano Menezes já contando com o seu elenco principal, já deu para ver aí um pouco do que esse Fluminense pode render com esse time principal para a temporada de 2025, conquistando aí uma vitória importante aí contra o Botafogo, a Portuguesa do Rio de Janeiro, pelo placar de 3-1. E agora vamos falar de um clube carioca que saiu com a derrota nessa quarta rodada, que foi a equipe do Botafogo. Perdeu aí pro Volta Redonda pelo placar de 2-1. No primeiro tempo aí a equipe do Volta Redonda administrou a partida. Volta Redonda, que está na segunda colocação do Campeonato Carioca, vem de três partidas e 3 vitórias. A equipe que conta com aí alguns jogadores experientes e está fazendo um bom início de Campeonato Carioca. Controlou as ações da partida ainda no primeiro tempo e abriu o placar aí com Gabriel Bahia. Ainda no primeiro tempo o Botafogo, que ainda está atuando com um time alternativo e que não venceu na competição, empatou aí com o Matheus Nascimento. Mas ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Volta Redonda conseguiu marcar o seu gol com Bruno Santos, garantindo a vitória parcial no primeiro tempo pelo placar de 2-1. No segundo tempo, a equipe do Volta Redonda veio com a postura de administrar o resultado, estava conseguindo controlar as ações da partida, até a expulsão de Caio Tenório. Com essa expulsão aí, a equipe do Volta Redonda ficou mais fragilizada dentro de campo e o Botafogo passou a ter mais ações ofensivas. Inclusive teve um pênalti aí desperdiçado pelo Patrick de Paula, que quando ele foi converter o pênalti, ele acabou escorregando e perdendo a oportunidade por parte da equipe do Botafogo. O Botafogo partiu para cima, criou oportunidades. Ainda no final da partida marcou o gol, que seria o gol de empate com o Álamo, mas a jogada acabou sendo anulada e com isso o Volta Redonda acabou vencendo aí a partida diante do Botafogo pelo placar de 2-1. E agora vamos falar, para encerrarmos aqui sobre o Campeonato Carioca, da vitória do Flamengo diante do Bangu. O Flamengo goleou aí o Bangu pelo placar de 5-0, mas um primeiro tempo que começou assim de uma maneira morna, mas com a expulsão do Moretti por parte da equipe do Bangu, o Flamengo passou a criar as ações, a dominar as ações da partida, mas em alguns momentos tinha uma dificuldade para entrar na meta do goleiro do Bangu, o Vitor Brasil. Com isso, mesmo com a expulsão de Moretti e o Flamengo atuando com os volantes, com 2 volantes, a equipe flamenguista ainda tinha algumas dificuldades. Chegou a ter em alguns momentos uma oportunidade, boas oportunidades, 3 minutos de blitz na área do goleiro do Bangu, inclusive em 2 finalizações acabou acertando o travessão, mas aí a equipe do Flamengo fez a modificação com a entrada do Felipe Tereza, que acabou dando certo, ele que abriu o placar ainda no primeiro tempo por parte da equipe do Flamengo, garantindo a vitória parcial do Flamengo diante do Bangu pelo placar de 1-0. O Bangu, que no primeiro tempo se preocupou mais se defender para explorar o contra-ataque, esse contra-ataque não veio e o Flamengo venceu aí no primeiro tempo com muita dificuldade pelo placar de 1-0. No segundo tempo, o Flamengo já com a mais acabou com essa mudança tática, acabou aí fazendo uma excelente partida e vencendo aí pelo placar de 5-0, marcando mais 4 gols ainda no segundo tempo, com 2 de Carlinhos, destacando aí com um gol de Guilherme e o outro gol de Wallace. Flamengo aí conquistou uma vitória importantíssima aí diante do Bangu no segundo tempo, administrando as ações da partida, criando um grande volume de jogo, marcou os seus 4 gols aí, agregando com o primeiro gol do Felipe Tereza, foi vencendo assim a partida pelo placar de 5-0. O Bangu ainda criou uma oportunidade no último instante da partida, uma finalização que passou a rente à trave, mas foi apenas isso e o Flamengo goleou aí na partida que marcou a despedida desse elenco alternativo do Flamengo. Já na próxima rodada o Flamengo vai atuar com o seu time principal e o Flamengo aí venceram pelo placar de 5-0 a equipe do Bangu, conquistando assim sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Bom, esse foi um resumo aí dos 4 grandes, sobre o desempenho dos 4 grandes cariocas aí pela quarta rodada do Campeonato Carioca. E após o encerramento da rodada, ficou da seguinte maneira a tabela de classificação da competição. Com o Maricá na primeira posição com 10 pontos, segunda posição tivemos aí o Volta Redonda com 9 pontos, terceira colocação Nova Iguaçu 7 pontos e na quarta posição, fechando o G4, a Portuguesa do Rio de Janeiro com 6 pontos. Vale destacar que na quinta posição temos o Vasco da Gama com 6 pontos, sexta colocação Fluminense com 5 pontos, sétima colocação Boa Vista com 5 pontos e oitava colocação Sampaio Corrêa também com 5 pontos. Nona posição, Flamengo com 4 pontos, décima colocação Madureira 4 pontos, 11ª posição Botafogo com 3 pontos e na última colocação, 12ª posição, o Bangu com apenas 1 ponto. E para vocês que nos acompanham, esse então foi o resumo aí do Campeonato Carioca, o encerramento da quarta rodada. Agora vamos migrar aqui para o Campeonato Paulista, destacando aqui a competição nacional, o Campeonato Paulista aí que tivemos aí
na terceira rodada, o São Paulo vencendo o Guarani, o Corinthians vencendo o Água Santa e o Santos aí sendo derrotado para o Palmeiras. Vamos começar aqui com uma breve análise do São Paulo enfrentando a equipe do Guarani. O São Paulo fez o que se esperava dele, atuando em casa no Morumbi, com uma boa eficiência ainda nos 3 primeiros minutos de partida, abriu o placar numa assistência do Alisson e o gol marcado pelo Luciano. No decorrer ainda do primeiro tempo, aí, o São Paulo administrou o resultado ao seu favor. O Guarani em alguns momentos teve mais a posse de bola, mas não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Rafael. E o São Paulo ainda no primeiro tempo chegou a criar oportunidades ainda com o Luciano e com o Lucas e garantiu assim a vitória parcial ainda no primeiro tempo pelo placar de 1-0. No segundo tempo, o São Paulo ainda na questão do início de temporada, o São Paulo, a forma física ainda não está no ápice, senti um time um pouco mais cansado, o Guarani em alguns momentos ainda tendo posse de bola, mas pouca efetividade na meta do goleiro Rafael. São Paulo conseguiu administrar o resultado com êxito, ainda chegou criar oportunidades com o Luciano e com o Caleri no segundo tempo, mas conquistou uma vitória importantíssima aí pelo placar de 1-0, vencendo assim a equipe do Guarani no Morumbi. E agora vamos falar do Corinthians, que manteve o seu 100% de aproveitamento, vencendo o Água Santa na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1, chegando assim sua 10ª vitória consecutiva, fazendo a ênfase também desde a temporada passada e o início dessa temporada, conquistando a sua 10ª vitória consecutiva. Essa que já foi a melhor marca do século do Corinthians em questão de vitórias consecutivas, e conquistando, assim, enquanto o Água Santa, sua 10ª vitória. Uma marca importante aí para a equipe alvinegra. 41 mil pessoas estiveram presentes aí na Neoquímica Arena para ver um primeiro tempo bastante movimentado entre Corinthians e Água Santa. O jogo começou morno, mas o Corinthians abrindo o placar logo cedo na primeira oportunidade que teve após a cobrança de escanteio. O Alex Santana desviou de calcanhar diante do goleiro Igor Vinhas, abriu o placar para a equipe do Corinthians, que chegou a ser anulado em um primeiro momento, mas logo depois da análise do VAR, o gol foi marcado. E ainda destacando que o Corinthians continuou implementando um grande ritmo de jogo. 10 minutos depois, numa cobrança de falta de Igor Coronado, João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians, marcou assim o segundo gol da equipe alvinegra, encaminhando a vitória do Corinthians. E ainda no primeiro tempo, numa bela finalização de fora da área, Netinho marcou o gol aí da equipe do Água Santa, fazendo assim 2-1 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ramon Dias fez a substituição, tirando o Igor Coronado e colocando o Memphis Depay, fazendo aquela função de meio de campo. O Corinthians chegou a criar excelentes oportunidades, quase chegou a marcar o terceiro gol, se não fosse o goleiro Igor Vinhas, e com isso o Água Santa passou a principalmente a querer administrar, a explorar os contra-ataques, que não teve tantos contra-ataques a seu favor ainda no segundo tempo, e o Corinthians administrou o resultado de todo o ritmo de jogo no segundo tempo e conseguiu assim mais uma vitória no Campeonato Paulista, garantindo assim o seu 100% de aproveitamento dentro da competição, vencendo aí o Água Santa nessa terceira rodada pelo placar de 2-1. E vamos destacar agora o clássico que tivemos na Arena Viva Sorte, que tivemos o Santos, e acabou perdendo para o Palmeiras pelo placar de 2-1 de virada. Um primeiro tempo aí de 10 finalizações no primeiro tempo em disputa. Santos abrindo o placar aí com a cobrança de falta de Guilherme, que a bola acabou resvalando ainda no braço do Thales, e tendo uma oportunidade ainda com Soteldo, garantindo assim sua vitória parcial ainda no primeiro tempo pelo placar de 1-0. Na volta do segundo tempo, a gente vê que o Abel Ferreira fez substituições que surtiram efeito. O Palmeiras voltou com uma outra postura, passou a ter mais repertório no sistema ofensivo e com isso criar oportunidades. Vale destacar que antes do gol de empate, o Estevão ainda teve uma finalização, a chance concreta na meta do goleiro Gabriel Brazão, que ele acabou acertando o travessão, e o empate veio aos 22 minutos do segundo tempo, após um cruzamento. O Thales de cabeça marcou o primeiro gol aí da equipe do Palmeiras, garantindo um empate pelo placar de 1-1. O Santos voltou mais cansado, não criou tantas oportunidades. O Palmeiras tendo um forte ritmo de jogo, propondo mais as ações do segundo tempo, chegou ao gol da vitória já nos instantes finais, num chute de fora da área do Richard Rios, marcando assim o gol da vitória da equipe do Palmeiras diante da equipe do Santos pelo placar de 2-1. Vitória importante para o Palmeiras, já que o Abel Ferreira nessas primeiras rodadas de Campeonato Paulista está testando o time que ele tem à sua disposição, está dando chance para a garotada da base, principalmente para o Thales, que tem sido uma grata surpresa para o torcedor palmeirense, e conquistando aí uma vitória importantíssima. Por parte da equipe do Santos, um novo método de trabalho, Pedro Caixinha chegando, implementando sua filosofia de jogo, rodando ainda esse elenco do Santos para achar o time ideal. Santos que até saiu na frente no primeiro tempo, mas a questão de início de pré-temporada acabou pesando o desempenho, acabou sendo um fator que pesou aí por parte da equipe do Santos, que não conseguiu administrar o resultado e acabou sofrendo aí sua segunda derrota no Campeonato Paulista
nesta terceira rodada. Bom, a gente segue agora aqui no Connect Sport para trazermos para vocês que nos acompanham neste momento sobre a Europa. Antes de falarmos aqui sobre a Europa League, bem lembrado, Gustavo, vamos falar aqui a tabela de classificação do Campeonato Paulista após o término da terceira rodada. No grupo A, temos aí a liderança do Corinthians com 9 pontos. Na segunda colocação vem o Mirassol com 6 pontos. Vale destacar para vocês que nos acompanham no grupo B, liderança aí da equipe do Guarani com 4 pontos na segunda posição. Vem o Santos também com 4 pontos, porque até de desempates o Guarani fica aí na primeira posição. Grupo C, liderança do Noroeste de Bauru com 4 pontos na segunda posição. O São Paulo fica com 4 pontos. No grupo D, temos a liderança composta pelo Palmeiras com 7 pontos. E na segunda colocação vem aí o São Bernardo com 6 pontos. São Bernardo que acabou perdendo essa rodada por Mirassol e acabou perdendo 100% de aproveitamento do Campeonato Paulista. Com isso, fica na segunda colocação geral no grupo D aí para vocês que nos acompanham do Campeonato Paulista. A gente ainda vai voltar a falar de Campeonato Paulista para vocês que nos acompanham, fazendo pré-jogo das partidas do final de semana. Mas antes, vamos aí seguir o nosso Connect Sport. A gente ainda tem muitos assuntos para tratarmos para vocês nessa sexta-feira e vamos começar falando aí sobre a 7ª rodada da Europa League, jogos que aconteceram ontem, e vamos destacar aí jogos que aconteceram aí para vocês que nos acompanham na quarta e na quinta-feira sobre a 7ª rodada da Europa League, que tivemos os seguintes resultados: o empate entre Galatasaray e Dinamo de Kiev por 3-3, goleada do Besiktas diante do Atlético de Bilbao em casa por 4-1, a vitória do Bodo Glimt diante do Maccabi Tel Aviv por 3-1, o AZ Alkmaar que na Holanda venceu aí a Roma por 1-0 e o Hoffenheim que acabou sendo derrotado para o Tottenham por 3-2. Vale destacar também a vitória importantíssima do Olympiacos com gol de Alcabi diante do Porto por 1-0, Fenerbahçe empatando aí com a equipe do Lyon por 0-0, o Karabakh acabou sendo derrotado para o Steaua Bucareste por 3-2, o Vitória Pilsen venceu o Anderlecht por 2-0, e destaque ainda para vocês que nos acompanham para a Lazio, que acabou vencendo a Real Sociedade por 3-1, o União acabou sendo derrotado para o Braga por 1-0, o PAOK vencendo por 2-1, destaque para o PAOK, que venceu aí o Slavia Braga por 2-0, o Manchester United superando o Rangers pelo placar de 2-1. Para vocês que nos acompanham, vamos destacar na Europa League a grande vitória da Lazio diante da equipe da Real Sociedade, atuando em seu estádio, no Estádio Olímpico de Roma, venceu com uma superioridade muito importante diante da equipe da Real Sociedade, apresentando futebol muito eficiente nessa Europa League, a equipe comandada pelo Maurício Sarri, seguindo aí com 100% de aproveitamento, garantindo sua classificação antecipada para as oitavas de final da competição europeia e garantindo assim a primeira colocação na classificação geral. Vitória importante da Lazio de Maurício Sarri diante da equipe espanhola da Real Sociedade por 3-0. Vai destacar também a vitória do AZ diante da Roma por 1-0, na partida que aconteceu no Rafas Stadium em Alkmaar, gol marcado aí pelo Troy Parrott, atacante irlandês, aos 35 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, a Roma fica com 9 pontos e tentará se manter entre os 24 que garante classificação aí para a próxima fase na tabela de classificação, mas sem chance ainda de garantir classificação direta para as oitavas. Já o AZ chegou a 11 pontos e ainda tem chances remotas de se classificar diretamente às oitavas, dependendo de resultados da próxima rodada da competição. Vitória importante do AZ Alkmaar, que mantém agora mantém aí a sua invencibilidade, aumentando para 8 jogos. E tivemos aí vitória importante do Tottenham, fora de casa aí diante do Hoffenheim, o Tottenham vencendo aí pelo placar de 3-2, James Maddison e o Son, que marcou 2 gols aí nessa partida, fizeram os gols aí da equipe inglesa. Os ingleses com essa vitória chegaram a 14 pontos e tem a classificação bem encaminhada para as oitavas de final. E já o Hoffenheim tem, com 6 pontos, tem chances remotas de classificação, precisava vencer aí para pontuar em sua casa ainda para ter chance de classificação, mas o Tottenham aí foi eficiente e venceu aí essa partida pelo placar de 3-2. Vale destacar também o Porto, que chega à sua 4ª derrota consecutiva nessa temporada, nessas últimas partidas. O Olympiacos venceu aí no Estádio do Dragão, vale destacar aí gol marcado pelo El Cabi, ainda teve um gol que no segundo tempo que foi anulado aí, do gol marcado pelo Yarenchuk, que foi anulado pela arbitragem. Com isso, o Olympiacos conquistou uma vitória importante. Essa foi a 4ª derrota dos Dragões, que sofreram derrotas para Sporting Nacional, Gil Vicente e agora para o Olympiacos. O Olympiacos foi para 12 pontos na décima colocação e o Porto tem 8 pontos na 21ª colocação. A equipe precisa de uma vitória na última rodada para tentar garantir sua classificação para a próxima fase. E para encerrarmos aqui os nossos destaques sobre a Europa League, bora destacar um pouco a partida entre Rangers e Manchester United. A equipe venceu em Old Trafford por 2-1 em um jogo que foi dramático, de muitas chances perdidas. O Manchester United contou com a falha do goleiro do Rangers para vencer. Vai destacar que o primeiro gol foi marcado pelo Butland, goleiro
da equipe do Rangers contra, e depois aí o Bruno Fernandes fez o segundo gol dos ingleses. Mas antes disso, o Cyril Dessers marcou o gol da equipe do Rangers, e com esse resultado, os Red Devils ficam na quarta colocação com 15 pontos, e os escoceses, por outro lado, estão na 13ª colocação com 11 pontos. Então, para vocês que nos acompanham, esses são aí alguns destaques da Europa League para vocês. E agora a gente vai trazer a tabela de classificação aí após o encerramento da 7ª rodada. Coloca aí pra gente, Gustavo. Lembrando que a 8ª rodada acontece na semana que vem, e com isso já teremos aí a definição dos 8 primeiros que garantirão classificação direta para as oitavas de final, e os outros aí que de certa maneira vão aí para a repescagem. Tem como colocar aqui no meu monitor, melhorar aqui a imagem, Gustavo, só para a gente passar com mais clareza para quem está nos acompanhando aqui sobre a Europa League. Primeira colocação temos a Lazio, segunda colocação o Eintracht Frankfurt, terceira colocação Atlético de Bilbao, quarta posição Manchester United, quinta posição Lyon. Vale destacar também Tottenham, Anderlecht e o Steaua Bucareste. Esses seriam os 8 primeiros colocados que garantiriam a classificação direta para as oitavas de final da Europa League. E os outros aí do 9º ao 24º, temos aí equipes como Galatasaray, Bodo Glimt, Vitória Pilsen, Olympiacos, Rangers, AZ Alkmaar, União Saint-Gilloise, Ajax, Real Sociedad, Midtjylland, Elfsborg, Roma, Ferencváros, Fenerbahçe e Besiktas. Essas seriam aí então as equipes que garantiriam a vaga para a repescagem. A Europa League estará de volta na próxima semana aí para o início da 8ª rodada, definindo assim quem serão os 8 primeiros colocados que garantirão vagas diretas às oitavas de final, e quem vai disputar a repescagem aí para vocês que nos acompanham. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, trazendo para vocês o nosso giro de notícias do esporte na edição dessa sexta-feira. Para quem nos acompanha, vamos trazer aí notícias pertinentes do mundo esportivo para vocês. Vamos começar falando sobre o tênis, o tênis feminino, da desclassificação de Iga Swiatek, que está fora da decisão do Australian Open. Segunda colocada no ranking da ATP, a polonesa surpreendeu ao ser derrotada por 2-1 para a americana Madison Keys nesta quinta-feira, com parciais de 5-7, 6-1, 7-6 e 10-8. Já no masculino, Jack Sinner começou a semifinal diante de Ben Shelton, mesmo demonstrando um certo desconforto físico. O número 1 do mundo demonstrou grande resiliência e conseguiu controlar a partida para bater Shelton por 3-0, com parciais de 7-6, 6-2 e 6-2. Após 2 horas e 35 minutos de jogo na Rod Laver Arena, em Melbourne. E agora vamos falar da FIA. A Federação Internacional de Automobilismo divulgou nesta quarta-feira as diretrizes do seu Código Esportivo para 2025. Entre as modificações feitas estão a inclusão de um apêndice no artigo 12.2 com penas para os pilotos que falarem palavrões ou fizerem manifestações políticas e religiosas. As punições podem ir de multas até a suspensão por 1 mês de dedução de pontos no campeonato. A medida vale para todas as competições sob o regimento da FIA, incluindo a Fórmula 1. No caso da elite do automobilismo europeu, todos os valores iniciais das multas publicadas pela federação serão multiplicados por 4. Por exemplo, se o valor inicial de uma multa definido pela FIA é de 10 mil euros, o piloto da Fórmula 1 pagará 40 mil, isso porque seria 10 mil vezes 4. O valor máximo da multa na categoria é de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais na cotação atual. Ainda falando da Fórmula 1, vamos falar da África do Sul, que abriu um processo de licitação para possíveis interessados em organizar uma corrida de Fórmula 1 no país. A última vez que os sul-africanos receberam a maior categoria do automobilismo mundial foi há 32 anos atrás, quando o circuito de Kyalami sediou a prova em 1993. O governo sul-africano nomeou o chamado Comitê Diretor da Candidatura da Fórmula 1 para acelerar o processo na tentativa de retornar ao calendário. E destaque para Gabriel Bortoleto. O brasileiro realizou testes com o carro da Sauber nesta quarta e quinta-feira no circuito italiano de Imola. O jovem de 20 anos vai fazer a estreia na Fórmula 1 em 2025 e teve só o segundo contato com o veículo da equipe suíça nas pistas. O teste realizado no autódromo Enzo Edino Ferrari foi fechado e a Sauber não vai divulgar vídeos e fotos e vídeos da prática, que teve apenas alguns registros de fãs nas redes sociais. Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto na equipe, e outros 2 pilotos participaram. O francês Isaac Hadjar, titular da RBR na quarta-feira, e o japonês Aimu Iwasa, da academia da RBR, participaram também da atividade.
Destacando para vocês agora sobre o handball, o Brasil estreou com a vitória na segunda fase do Mundial de Handball masculino e a seleção superou um susto no segundo tempo e derrotou o Chile por 28-24 em Oslo, na Noruega. E agora vamos voltar a falar de tênis, só que agora sobre a Billie Jean King Cup. Nesta quinta-feira foi realizado o sorteio dos grupos da Billie Jean King Cup 2025, tênis feminino. O Brasil conheceu os seus adversários na competição nesta temporada, que serão a República Tcheca e a seleção da Espanha, todos pelo grupo B. O Brasil conquistou o direito de figurar-se na fase de grupos da Billie Jean King Cup nesta temporada ao derrotar a Argentina em novembro do ano passado pela fase de playoffs da competição. Grupo A será composto aí por Canadá, Romênia e Japão. Grupo B teremos República Tcheca, Brasil e Espanha. Grupo C, Eslováquia, Estados Unidos e Dinamarca. Grupo D, Austrália, Cazaquistão e Colômbia. Grupo E, Polônia, Suíça e Ucrânia. E Grupo F, Grã-Bretanha, Alemanha e Países Baixos. E agora vamos falar de Felipe Melo, zagueiro, o ex-zagueiro, no caso, anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria do futebol. Aos 41 anos, ele se despediu após não renovar o seu contrato com o Fluminense, o último clube que defendeu na sua carreira. Os próximos passos ainda não foram anunciados pelo agora ex-jogador. Ele disse a seguinte declaração em suas redes sociais, abre aspas, hoje encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida. Minha carreira como jogador de futebol foram anos incríveis de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo que vivi, cada momento foi guiado pelas mãos dele. E sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo. Fecha aspas, afirmou o atleta. Felipe começou sua carreira no Flamengo atuando como meia e passou também por Grêmio e Cruzeiro antes de mudar de posição e viver o seu auge como volante. Subiu de produção e foi para a Europa. Viveu os melhores momentos da sua carreira atuando em clubes como Almerias, Racing Santander e Mallorca da Espanha, Juventus e Fiorentina da Itália e Galatasaray da Turquia. E chegou a ser convocado e disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2010. Nos últimos anos de sua carreira, Felipe disputou aqui no Brasil as últimas temporadas pelo Palmeiras e pelo Fluminense. O Pitbull atuou como zagueiro pelo Tricolor e disputou 108 jogos, marcou 3 gols e conquistou os títulos da Libertadores de 2023, Recopa de 2024 e o Bicampeonato Carioca de 22 e 23. E agora vamos falar da Arena Barueri. A empresa de Leila Pereira investirá cerca de 50 milhões para modernizar a Arena Barueri. Entre as obras realizadas estão a reforma de camarotes, vestiários, área de imprensa, troca das cadeiras, iluminação e o gramado sintético. E agora vamos falar do Aberto da Austrália de cadeiras de roda. Líder do ranking mundial júnior, a mineira Vitória Miranda, de apenas 17 anos, se sagrou campeã do Aberto da Austrália em cadeiras de rodas na noite desta quinta-feira. Ela e a belga Luana Grip venceram a dupla formada pela norte-americana Sabina Cisaus e a Irina Masko, da Letônia, com duplo 6-1. Na sequência, também o mineiro Luiz Calisto conquistou o título júnior das duplas masculinas. O brasileiro e o norte-americano Shelley Cooper derrotaram o duo formado pelo belga Alexander Lanterman e o australiano Benjamin Wenzel por 2-0 com 6-3 e 1-6-0. Então, parabéns aí também à Vitória Miranda e também ao Luiz Calisto pela conquista aí do Aberto da Austrália de cadeiras de rodas. E pelo basquete, vale frisar que pelo NBB tivemos aí a vitória do São José diante do São Paulo por 88-80. Pela NBA, o Golden State Warriors superou aí os Bulls por 131-106. O Los Angeles Lakers superou aí os Boston Celtics por 117-96. O Los Angeles Clippers venceu aí o Wizards por 110-93. E pelo vôlei, a missão parecia impossível. Sem saber o que é vitória sobre o Osasco, havia 7 jogos, o Pinheiros visitou o rival nesta quarta-feira. Time da capital paulista se impôs no estádio José Liberati em Osasco, voltando para casa com uma contundente vitória por 3-1 com parciais de 26-24, 15-25, 25-18 e 25-22. O Minas venceu Brasília por 3-2 e garantiu sua 12ª vitória na Superliga. As parciais foram de 22-25, 18-25, 30-28, 25-20 e 15-10. Com o resultado, as mineiras agora ocupam a 2ª posição geral da Superliga Feminina. E para vocês que nos acompanham, então, esse foi o nosso giro de notícias do esporte para vocês. E agora vamos voltar aqui, Gustavo, para a gente destacarmos aí sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil. Temos aí que destacar os resultados e os gols. Pode colocar os gols aí na tela para a gente. Para destacarmos
os jogos que aconteceram nesse meio de semana, os jogos que teremos no final de semana e trazendo para vocês algumas observações. Mas antes, vamos começar com os resultados que ocorreram nesse meio de semana. Pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Guarani acabou aí empatando com a equipe do Internacional por 2-2. O Brasil de Pelotas acabou empatando com o Grêmio em casa por 0-0. Pelo Campeonato Paranaense, quarta rodada, Coritiba venceu o Maringá por 2-0. O Atlético Paranaense acabou empatando com o Operário por 1-1. Destaque pelo Campeonato Mineiro, o empate entre Atlético Mineiro e Democrata por 1-1. E a vitória do Atlético diante do Cruzeiro por 1-0. Ainda vale frisar a goleada do América Mineiro diante do Pouso Alegre por 7-0. Ainda vale destacar pelo Campeonato Goiano, terceira rodada, o Goiás venceu aí o Goiânia por 3-0 e o Craque empatou com o Atlético Goianiense por 2-2. Frisando, pelo Campeonato Catarinense, terceira rodada, a vitória da Chapecoense diante do Brusque por 2-1 e o Figueirense acabou sendo derrotado para o Criciúma por 3-2. Destaque pela Copa do Nordeste, tivemos aí a estreia da competição neste meio de semana, com um empate entre CRB e Vitória por 2-2, o Náutico vencendo o Ceará por 1-0, Ferroviário acabou sendo derrotado para o Sport por 2-1, Fortaleza vencendo o Motoclube por 2-0 e o Bahia superando o Sampaio Corrêa por 4-0. Destacando para vocês que nos acompanham ainda pelo Campeonato Carioca, a vitória do Maricá diante do Nova Iguaçu por 2-0, Boa Vista empatando com o Sampaio Corrêa por 1-1. Pelo Campeonato Paulista, o encerramento da terceira rodada, tivemos o Novo Horizontino empatando com a Inter de Limeira por 1-1, o Bragantino acabou vencendo o Velo Clube por 1-0, a Ponte Preta empatou com a Portuguesa por 0-0 e o Mirassol venceu aí o São Bernardo por 2-1, trazendo para vocês aqui sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil alguns jogos, como o Internacional, que enfrentou o Guarani, e que empataram por 2-2 na noite dessa quarta-feira no estádio Estrela de Alva. O Colorado abriu o placar aí com Alan Patrick de pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo, mas o time de Bagé conseguiu uma virada em 2 minutos. O Inter voltou do intervalo e logo empatou com Alan Patrick, que cobrou falta na cabeça de Vitor Gabriel aos 4 minutos. O Inter ainda tentou a virada no fim, mas o Wesley acabou perdendo a oportunidade, que mandando no travessão. Com isso, o Internacional empatou aí com o Guarani, que foi o time sensação da última edição do Campeonato Gaúcho, pelo placar de 2-2. O Grêmio, já por sua vez, também garantiu empate, enfrentando o Brasil de Pelotas, que não saíram do 0-0 na primeira rodada no estádio Bento Freitas. As equipes fizeram um jogo truncado, com muitos cartões e poucas oportunidades, e a partida terminou empatada por 0-0. Já pela Copa do Nordeste, vale frisar a boa vitória, triunfo da equipe do Vitória diante do CRB, que abriram aí a rodada de abertura da Copa do Nordeste, empatando por 2-2 no Repelé. Na noite dessa quarta-feira, o Galo chegou a ficar à frente do marcador por 2 vezes, com gols de Anselmo Ramon e Léo Pereira, mas o Leão não desistiu e contou com gols de Janderson e Neres para sair de Maceió com 1 ponto. O Fortaleza venceu o Motoclube por 2-0 no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, com gols marcados por Luceiro de pênalti e Pikachu no segundo tempo. O Sport acabou, Fortaleza aí acabou, destaque aí para vocês que nos acompanham, vitória do Sport também, que acabou vencendo o seu compromisso também. E o Bahia, que estreou na Copa do Nordeste daquele jeito que o torcedor baiano espera. A equipe do técnico Rogério Ceni venceu o Sampaio Corrêa por 4-0, jogo realizado em casa na Arena Fonte Nova, com 2 gols em cada tempo. No primeiro tempo, gols marcados aí por Eric e Lúcio Gonzalez, com assistências de Ademir. E no segundo tempo, Alan James contra e Eric Puga marcaram os gols aí para vocês da equipe do Bahia. E só destacando os jogos que teremos neste final de semana, para vocês, vale frisar, pelo Campeonato Gaúcho, segunda rodada, o Internacional entra em campo contra o Juventude e o Grêmio enfrenta a equipe do Caxias. Já pelo Campeonato Paranaense, quinta rodada que acontece nesse final de semana, vale frisar o clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Mineiro, vale destacar a terceira rodada, os jogos entre Cruzeiro e Betim, o América Mineiro enfrentando Vila Nova e o Pouso Alegre medindo forças contra o Atlético Mineiro. Pelo Campeonato Goiano, quarta rodada, teremos os jogos entre Anápolis e Goiás e Atlético Goianiense enfrentando Vila Nova. Pelo Campeonato Catarinense, que vai se iniciar a quarta rodada nesse final de semana, vale destacar o clássico entre Avaí e Figueirense e o Criciúma medindo forças contra a equipe do Barra. Já frisando para vocês pelo Campeonato Carioca, quinta rodada, o confronto entre Maricá e Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu recebendo aí o Boa Vista. E pelo Campeonato Paulista, vale destacar para vocês os jogos entre Água Santa e Bragantino, Inter de Limeira e Ponte Preta, Mirassol e Portuguesa e Guarani e Noroeste. Para vocês que nos acompanham, então, este foi aí um pouco do resumo dos campeonatos estaduais pelo Brasil, jogos que ocorreram neste meio de semana e também trazendo para vocês os jogos que teremos aí
neste final de semana pelos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Bom, Gustavo, pode voltar aqui para a gente, porque a gente ainda tem bastante assuntos para tratarmos aqui na edição dessa segunda-feira do Connect Sport, dessa sexta-feira do Connect Sport para quem nos acompanha. E chegou aquele momento de mantermos quem está nos acompanhando bem informado aí sobre o nosso giro de notícias do mercado da bola. E vamos começar o nosso giro de notícias falando da seleção da Bélgica, que anunciou a contratação do treinador Rudi Garcia, de 60 anos. O último trabalho do treinador foi no Napoli, da Itália. E o AVS de Portugal anuncia as contratações do meia Lucas Fernandes, ex-São Paulo, Botafogo, Cuiabá e Portimonense, e do zagueiro Aderlan, que também tem passagens por São Paulo, Braga e Valência. O Água Santa anunciou, após a demissão da partida contra o Corinthians, anunciou a demissão do após a partida contra o Corinthians, o Água Santa anunciou a demissão do seu treinador, Marcelo Cabo, após o início ruim na competição nacional. E destaque para a Juventus, que anunciou a contratação do atacante francês Randal Kolo Muani, de 26 anos, vindo do PSG por empréstimo. E segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo tem interesse na contratação do lateral direito português Cédric, que está livre no mercado após passagem pelo Arsenal. Atlético Mineiro faz nova proposta. Ele já treinou no São Paulo, né? Ele já, o que, Gustavo? Tá treinando no São Paulo. Já está treinando? Mas tipo assim, ele tá se recuperando no refis, tá ligado? Ele já deu o interesse, mas tá se recuperando da lesão dele no refis do São Paulo. Bacana, informação em primeira mão do Gustavo, nosso técnico aqui. O Gustavo também, que para quem não sabe, ele é bem ligado aos bastidores do São Paulo, hein? O Gustavo é atento, aquele torcedor atento. Então, informação pertinente aqui do nosso técnico falando aí sobre essa possível contratação do São Paulo no lateral direito português do Cédric. Oi? Joga nas duas laterais. Polivalente, né? Bacana. E o São Paulo é uma posição que o São Paulo aí às vezes tem carência, né? Pode ser importante. Bom, mas vamos seguir aqui falando das notícias do mercado da bola, falando do Atlético Mineiro, que faz uma nova proposta pelo volante Gregory do Botafogo. Dessa vez a proposta gira em torno de 5 milhões de dólares. E o Palmeiras encaminha a contratação do volante Emiliano Martinez do Midland, da Dinamarca. Chelsea faz propostas de cerca de 70 milhões de euros por Garnacho do Manchester United e, segundo o jornalista Jean Jonas, Casemiro recebeu propostas de clubes da Major League Soccer. E o Atlético Paranaense tem interesse no atacante Marrone do Midland, da Dinamarca. E para vocês que nos acompanham, então, este foi aí o nosso giro de notícias no mercado da bola. Bom, bora destacar aqui com o nosso Connect Sport sobre o Campeonato Carioca, quinta rodada, os jogos aí, a gente iniciou o nosso programa falando do pós-jogo dos clubes aí que disputaram nesse meio de semana a quarta rodada, e a gente já vai fazer agora um pré-jogo da quinta rodada que se inicia neste final de semana, falando do Vasco da Gama, que enfrenta a equipe da Portuguesa. O Vasco que venceu na última rodada aí, como a gente mesmo utilizou, Madureira, e a Portuguesa que foi derrotada pelo Fluminense. O Vasco da Gama que enfrenta a Portuguesa. Ambos os times buscam o topo da tabela de classificação e tem suas pretensões na competição. O Vasco que ocupa a quinta posição com 6 pontos e a Portuguesa na quarta colocação com 6 pontos. Vale destacar aqui para essa partida, o Vasco tem um histórico favorável contra a Portuguesa, especialmente em casa, com 1 vitória e 3 empates. Então, o resultado aí com o Vasco da Gama iniciando agora com esse time principal, o Campeonato Carioca, atuando em casa, tem uma boa oportunidade aí de vencer a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. Bom, e agora vamos falar agora, o Gustavo, do Fluminense, trazendo aqui as informações do duelo do Fluminense que enfrenta aí o Madureira, fora de casa. Destaque aí o Madureira, que não faz uma boa campanha no Cariocão, em 4 jogos tem 2 derrotas, um empate e 1 vitória. Com esses 4 pontos conquistados, está na 10ª colocação. Vale frisar também que o Fluminense, embora esteja na zona de classificação, está 1 ponto à frente do Madureira. Na classificação geral, são 2 empates, 1 derrota e 1 vitória até aqui. Então, o Fluminense aí atuando fora de casa, tem mais time do que a equipe do Madureira, visando até a péssima campanha que o Madureira faz até o momento. O Fluminense tem totais condições aí de vencer a equipe carioca nessa quinta rodada da competição. E agora vamos falar do Botafogo, que enfrenta aí a equipe do Bangu. Botafogo, ainda aqui dos 4 grandes cariocas, ainda não vencendo a competição e tenta buscar sua primeira vitória enfrentando o Bangu, que está na última posição e tem condições de vencer essa partida. Na 11ª colocação, o vice-lanterna chega para a partida após uma nova derrota, como a gente mesmo fez, acabou sendo derrotado para o Volta Redonda, e o Bangu, que ocupa a última posição
com apenas um ponto. O Botafogo, que independente, eu acho que nem ainda são as escalações, mas eu acho que tem mais time para vencer a equipe do Bangu. É uma boa oportunidade do Botafogo, que dentre os 4 grandes é a equipe que ainda não venceu na competição do Campeonato Carioca. Tem uma excelente oportunidade aí em casa, atuando em seus domínios, mesmo que seja com um time alternativo. Acredito que tem mais opções do que a equipe do Bangu de vencer esse duelo aí acredito, vou deixar até meu palpite aqui, pelo placar de 2-0, mas não vai ser um jogo nada fácil, que a tendência é o Bangu se retrair muito, explorar principalmente o sistema defensivo e tentar explorar o contra-ataque, e o Botafogo tentando propor as ações da partida. Então, excelente oportunidade aí para o Botafogo conquistar sua primeira vitória na competição. E agora vamos falar do Flamengo. Flamengo que nesse final de semana vai enfrentar, para vocês que nos acompanham, a equipe do Volta Redonda. Boa equipe do Volta Redonda, que faz uma excelente competição até aqui. E será a volta de alguns titulares da equipe rubro-negro. O rubro-negro que vai em busca de manter o excelente retrospecto que tem a seu favor contra a equipe do Volta Redonda. São 11 jogos de invencibilidade, mas um jogo não vai ser nada fácil, já que o Volta Redonda venceu os seus 3 jogos até aqui. É o líder, está na segunda posição com 9 pontos. E o Flamengo, após vencer o Bangu, ocupa a 9ª posição com 4 pontos. A provável escalação de ambas as equipes para essa partida: o Volta Redonda deve vir com Drosny no gol, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia e Sanches, Pierre, Robinho, Chay e Mirandinha, Kevin e também Kelvin e o Bruno Santos, o técnico aí, o Rogério Corrêa. Já o Flamengo deve vir a campo com Matheus Cunha, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Técnico aí o Felipe Luiz. Então tem tudo para ser um grande jogo da equipe do Volta Redonda, se apegando a um excelente retrospecto que tem até aqui neste campeonato carioca, apostando principalmente em alguns jogadores experientes que tem no seu plantel, como no caso do Chay, que tem passagem pelo Botafogo e pelo Cruzeiro, e do Kelvin também, que passou pelo Porto, passou pelo São Paulo, passou pelo Palmeiras, e tenta manter esse embalo da boa campanha que tem feito até aqui na competição local, enfrentando aí a equipe do Flamengo, que agora aposta na volta dos seus titulares aí para essa partida, para tentar triunfar aí e conquistar mais uma vitória nessa partida contra o Volta Redonda. Bom, agora aqui a gente segue agora no nosso Conect Sport, destacando aqui para quem nos acompanha sobre o futebol internacional. Chegou aquele momento que você fica bem informado sobre os jogos que teremos aí pelas principais ligas europeias neste final de semana, e vamos trazer aqui alguns jogos para vocês pela Premier League, 23ª rodada. O Liverpool mede forças aí contra o Ipswich Town, o Wolverhampton enfrenta aí a equipe do Arsenal e o Manchester City entra em campo contra a equipe do Chelsea. Vale frisar também os jogos entre Tottenham e Leicester City e o Fulham medindo forças contra o Manchester United. Pela Série A do Campeonato Italiano, teremos os jogos entre Napoli e Juventus, o Milan enfrentando o Parma, o Lecce medindo forças contra o Inter de Milão e a Lazio enfrentando a Fiorentina. Pela La Liga, o Campeonato Espanhol, 21ª rodada, teremos os jogos entre Real Valladolid e Real Madrid, Barcelona enfrentando Valência e o Atlético de Madrid enfrentando o Villarreal. Pela Bundesliga, que se encontra na 19ª rodada, vale frisar os jogos entre RB Leipzig e Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Werder Bremen, Bayern de Munique enfrentando Freiburg. E pela Ligue 1, Campeonato Francês, 19ª rodada, o PSG tenta manter a liderança enfrentando a equipe do Reims. Pela Liga de Portugal, 19ª rodada, teremos os jogos entre Sporting Nacional, Porto tentando espantar uma fase enfrentando aí o Santa Clara e o Casa Pia enfrentando aí a equipe do Benfica, trazendo aqui para vocês algumas estatísticas de alguns jogos deste final de semana, com o Ipswich Town enfrentando aí a equipe do Liverpool. Confronto em Anfield coloca frente a frente aí o melhor ataque da competição, com o Liverpool, que marcou 50 gols em 21 jogos, contra aí o Ipswich Town, que é uma das piores defesas do campeonato, sofrendo aí 43 gols. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Liverpool venceu 3 e empatou 2. Então, uma excelente oportunidade aí para o Liverpool vencer essa partida e continuar pontuando aí na liderança da Premier League. O Wolverhampton enfrenta aí a equipe do Arsenal. De um lado, o Wolverhampton na 17ª colocação, com muita dificuldade, enfrentando aí o Arsenal, que está na 2ª posição da Premier League. Vale destacar para vocês que nos acompanham, o Wolves perdeu as suas últimas 3 partidas e vem sofrendo bastante gols. Então, essa aí é algo que o Vitor Pereira tem que corrigir frente à equipe do Wolverhampton, é essa questão de oscilação da equipe no sistema defensivo. Já o Arsenal conta com baixas no seu elenco, como William Saliba, Gabriel Jesus e o Bukayo Saka. No entanto, aí para essa partida, a equipe dos Gunners tem mostrado um futebol coletivo muito forte aí para suprir esses desfalques
e continuar aí brigando pela primeira posição aí da Premier League. E destaque aí para a partida entre Manchester City e Chelsea, 2 pontos que separam o City em relação ao Chelsea. Historicamente, Manchester City e Chelsea se enfrentaram 179 vezes, com o Chelsea vitorioso 71 oportunidades, o City vencendo 66 jogos e além de 42 empates. O Chelsea nas últimas 4 partidas vem de 2 vitórias e 2 empates, e o City, que vinha de 5 jogos de invencibilidade na Premier League, acabou sendo derrotado na Champions para o PSG, vê sua situação na Champions de certa maneira ficar delicada e precisa dar uma resposta ao seu torcedor nesse confronto contra o Chelsea. E agora vamos migrar para a Série A Team, para destacarmos aqui o duelo entre Napoli e Juventus, o líder da competição Napoli, que vem vencendo uma boa fase, vendo a sequência de 6 vitórias, enfrentando aí a equipe da Juventus, que vive numa fase inconstante na competição, estando aí na quinta colocação com 37 pontos. Já o Milan enfrenta aí o Parma, o Milan está na 8ª colocação, enfrentando o Parma na 16ª colocação. Vale destacar na La Liga o duelo entre Real Valladolid e o Real Madrid. Real Madrid que superou momentos de instabilidade na competição, nas últimas rodadas assumiu a liderança da competição com 46 pontos, enfrentando o Valladolid, time gerido pelo Ronaldo Fenômeno, que atualmente é o lanterna da La Liga com 15 pontos. E vale frisar o duelo entre Barcelona e Valência. O Barcelona que precisa vencer esse jogo para tentar alcançar aí a liderança, enfrenta aí o Valência. O Barcelona ocupa o 3º lugar com 39 pontos, enfrentando aí o Valência, que está na penúltima colocação da La Liga com 16 pontos. E para finalizarmos, só trazendo para vocês aqui os destaques da Bundesliga. Freiburg enfrentando o Bayern de Munique. O Freiburg faz uma campanha regular ocupando a 8ª posição com 27 pontos em 18 rodadas. São 8 vitórias, 7 empates e 3 empates. 8 vitórias, 7 derrotas e 3 empates, enfrentando aí o Bayern de Munique, que faz uma excelente competição até aqui. A equipe bávara está na liderança com 45 pontos conquistados e possui 14 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na competição nacional. Já o Borussia Dortmund, em seus momentos de inconstância, se encontra na 10ª colocação e vai enfrentar aí o Werder Bremen, que faz aí uma campanha até que mediana. O Werder Bremen, até o momento, para quem nos acompanha, está aí na 9ª colocação com 31 pontos, então aí tendo uma oportunidade, esse duelo de 10º contra 9º colocado. E para encerrarmos, RB Leipzig enfrentando o Bayer Leverkusen. O Leipzig, aqui comandado por Marco Rose, vem de uma temporada inconsistente na Bundesliga, se encontra na 5ª colocação, e o Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, segue aí na 2ª colocação, um ponto atrás do Bayern de Munique. A equipe de Leverkusen apresenta um dos melhores ataques da Bundesliga com 44 gols marcados, então tem tudo para ser um grande jogo aí entre RB Leipzig e Bayern de Munique. E RB Leipzig e Bayer Leverkusen, para vocês que nos acompanham, trazendo aqui alguns dados estatísticos sobre os principais jogos aí que teremos pelas ligas europeias. Bom, aqui no nosso Connect Sport a gente segue, para vocês que nos acompanham, destacando aqui um pouco sobre a grande final que teremos amanhã da Copinha, né, aniversário do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e teremos aí na Arena Pacaembu, na Arena Mercado Livre Pacaembu, essa partida entre São Paulo enfrentando aí a equipe do Corinthians, trazendo para vocês aqui um retrospecto das campanhas de cada clube até aqui. São Paulo que terminou na fase de grupos na sua chave, na liderança, na chave 11, no mata-mata, e despachou equipes como América de Natal, Juventude, Fluminense, Cruzeiro e Criciúma. São Paulo até o momento tem 7 vitórias e 1 empate na competição. Já o Timãozinho, vale destacar para vocês, ficou ainda em segundo no grupo, na chave do grupo 27, atrás do Santo André, e depois a equipe passou aí por Falcão, Vila Nova, Ituano, Vasco e Grêmio. Corinthians possui 6 vitórias e 1 empate e 1 derrota. Essa será, vale frisar para vocês, um retrospecto aí histórico dos dois times, a terceira final entre os dois clubes. Em 93 o São Paulo venceu o Corinthians por 4-3, e em 2004 o Corinthians deu aí o troco, vencendo o São Paulo por 2-0, conquistando seu 6º título. Destaque aí do São Paulo por parte aí ao Rian Francisco, que deve ser desfalque para essa partida, que tem 10 gols marcados. Dos 15 gols do São Paulo marcados na primeira fase, na fase inicial, ele foi o destaque da equipe do São Paulo no decorrer da competição, garantindo inclusive o São Paulo na final dessa copinha. E o Corinthians tem alguns destaques também no seu elenco, como o Cauê Luiz, o Gustavo Bahia e o Denner. A provável escalação de ambas as equipes para esse jogo: podemos ter o São Paulo com João Pedro, Pedro Andrade, Lucas Loz, Felipe Negrucci e Lucas Ferreira, Samuel Mike, Matheus Alves, Felipe Oliveira, TT e Paulo Sérgio. Técnico aí o Alan Barcelos. Já a provável escalação do Corinthians para essa final da Copinha pode ter Cauê, Pelegrim, Fernando Vera, Caio Garcês, Denner, Bahia,
Vitor Dourado, Pedro Tomás, Dieguinho, Guinegão e Nicolas. Técnico Orlando Ribeiro. Tem tudo para ser uma grande final de muito equilíbrio, duas equipes bastante consistentes, tendo os destaques no seu elenco. Acredito que quem errar menos vai poder garantir o título dessa copinha, e tem tudo para ser aí um grande jogo, essa partida aí entre São Paulo enfrentando aí a equipe do Corinthians. Vale frisar, mando de jogo da equipe do São Paulo. Vale destacar aí que a Federação Paulista estabeleceu que a equipe com melhor campanha seria o time mandante. No caso, o São Paulo, como a gente mesmo frisei aqui para vocês, tem uma campanha melhor do que a equipe do Corinthians. Com isso, será o time mandante e terá torcida única amanhã na Arena Mercado Livre, Pacaembu. São Paulo recebendo aí o Corinthians. E no Conect Sport, segunda-feira, a gente vai trazer um pós-jogo completo sobre essa grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 para vocês. Bom, Gustavo, então desabafa aí. Qual que é o valor, falar nisso? Não, é verdade, eu passei aqui a informação no Notícias do Esporte. Realmente aí foi liberado cerca de 20 mil, né, ingressos, capacidade máxima do estádio aí para essa partida de 20 mil ingressos. E com isso os valores também, é que eu não tenho aqui mais a cola dos valores. Verdade, né? Cada setor aí tem um valor destinado aí. De 140 chegando até mais ou menos 500 reais, né, em alguns setores aí, como no caso do camarote. Então, é algo que a Federação Paulista tem que rever aí, esse conceito do valor dos ingressos. Não é não? Mas você tem dinheiro, você vai, Gustavo. Pra quem não sabe, o Gustavo, nosso técnico, é São Paulino. Você tá endinheirado, você vai amanhã? Não. Vai sim, você só não quer falar. Se for, faz um vídeo pra gente. Eu tenho compromisso. Bom, meus amigos, vamos seguir aqui com o nosso Conect Sport, trazendo as informações agora pra vocês. Informações não, histórias do quadro Você Sabia. Bom, e na edição dessa sexta-feira a gente vai encerrar o quadro Você Sabia com chave de ouro, trazendo para vocês um pouco da história de como surgiu os principais campeonatos estaduais pelo Brasil, e trazendo para vocês também curiosidades sobre o campeonato acreano. Então, o Você Sabia é um quadro que a gente traz bastantes curiosidades aí dos campeonatos estaduais pelo Brasil, e você vai saber aqui algumas curiosidades do campeonato acreano e a história de como surgiu os campeonatos estaduais pelo Brasil. A história dos campeonatos estaduais pelo Brasil, como começou os principais campeonatos estaduais, não é novidade para ninguém que o Brasil é enorme e por isso seus estados também são grandes e consequentemente alguns bem distantes uns dos outros. Por este motivo, durante um bom tempo, era inviável a criação de uma competição nacional, porém o desejo de disputas era tão grande que, por este motivo, os campeonatos estaduais foram criados. E com o passar dos anos, as competições foram ganhando cada vez mais espaço e hoje, para muitos times, é a principal competição da temporada. O reconhecimento dos campeonatos estaduais, a competição pioneira dos estaduais foi o Campeonato Paulista, reconhecido em 1902. O torneio contou com a presença de apenas 5 equipes, sendo elas o Germiana, atual Pinheiros, Internacional, Mackenzie, Paulistano e São Paulo Atlético. A primeira edição foi conquistada pelo São Paulo Atlético após vencer o Paulistano por 2-0, os gols marcados aí por Charles Miller, que deram o título do Paulistão e o título do primeiro competição estadual do Brasil para a equipe paulistana. Não demorou muito para que os outros estados brasileiros quisessem ter sua própria competição. Também em 1905 os campeonatos estaduais chegaram na Bahia. Um ano após lá estava o Campeonato Carioca sendo criado também. 2 anos após foi a vez do Campeonato da Paraíba ter o seu próprio torneio e por aí vai. Até que os campeonatos estaduais chegaram em Roraima e o último estado a se criar foi em Roraima em 1945. Hoje todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal contam com os campeonatos estaduais. Aliás, foram os campeonatos estaduais que forçaram, usando o lado bom da palavra, que os clubes sejam eles grandes ou não, tivessem uma profissionalização. Dos 27 campeonatos estaduais, 24 deles contam com 2 divisões. 8 possuem 3 divisões e apenas 2 contam com 4 divisões, Campeonato Paulista e o Carioca. Vale destacar o número de curiosidades sobre os campeonatos estaduais. Ao todo são 398 clubes brasileiros que já foram campeões estaduais. O Campeonato Piauiense é a competição que mais possui campeões diferentes, com um total de 25 clubes. Já o estado do Pará é aquele que possui um menor número de campeões, sendo apenas 6. A Ponte Preta é o clube com mais vice-campeonatos, sem ter conquistado nenhuma,
sendo 7 vezes campeão. O maior campeão estadual está no ABC de Natal, que conquistou 55 títulos, e o ABC vem seguido pelo Bahia, com 48 títulos, e o Paysandu e o Rio Branco com 47. O Luso Brasileiro é o único time a vencer todas as finais de estaduais que participou, conquistando um total de 8 títulos. O ranking de campeonatos, o ranking de todos os campeonatos estaduais do Brasil, ao longo da continuação desse texto que eu frisei para vocês, para dar uma resumida aí. Então, agora é a hora de você conhecer um pouco aí sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil, que no próximo Conect Sport a gente vai seguir trazendo para vocês as curiosidades aqui. A gente trouxe uma introdução da história, de como surgiu aí os campeonatos estaduais pelo Brasil, e hoje a gente vai falar curiosidades sobre o campeonato acreano, que tem 2 divisões, realizado desde o ano de 1919 e profissionalizado em 1989. Período de disputa de janeiro a abril. Número de clubes na primeira divisão são 10, e o primeiro campeão foi o Rio Branco em 1919, sendo também o maior campeão com 47 títulos. As curiosidades sobre o campeonato acreano é que, apesar do torneio existir em 1919, no formato de disputa de ligas, o campeonato acreano se tornou profissional apenas em 1989. E o campeonato acreano foi responsável pela revelação de jogadores importantes no cenário do futebol brasileiro, como o Everton, que atualmente joga pelo Palmeiras, Dadão é um dos atacantes que fizeram histórias no Acre e no Testinha, ídolo do Rio Branco. E para vocês que nos acompanham, então, este aí são a história aí de como surgiu os campeonatos estaduais pelo Brasil, e também destacando aqui para vocês umas curiosidades sobre o campeonato acreano no Você Sabia do Conect Sport dessa sexta-feira. É isso aí, meus amigos. Agora aqui no nosso Conect Sport vamos destacar para vocês aqui tudo que vai acontecer aí pela 4ª rodada do Campeonato Paulistão, para vocês que nos acompanham, destacando aqui em primeira mão sobre o Santos, que enfrenta aí a equipe do Velo Clube, as 2 equipes que vêm de resultados parecidos na última rodada. Palmeiras de derrota para o Palmeiras e o Velo Clube de derrota para o Bragantino. O Santos busca voltar a vencer na competição para assumir a liderança do Grupo B, e o Velo Clube é um dos clubes que ainda não somaram pontos no Campeonato Paulista, com 3 derrotas em 3 partidas para Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino. O time do interior paulista se encontra na 4ª colocação do Grupo D, então uma ótima oportunidade para o Santos, como a gente mesmo frisou nesse início de trabalho do Pedro Caixinha, enfrentando uma equipe mais modesta, enfrentando aí o Velo Clube, que joga no 3-5-2, explorando principalmente seu sistema ofensivo. O Daniel Amorim, que é um dos atacantes mais perigosos da equipe, e o meio-campista Filipinho, são aí alguns dos principais atletas dessa equipe do Velo Clube. E o Santos, já tendo o elenco mais robusto, mais qualificado do que o próprio Velo Clube, é uma oportunidade para o Santos voltar a vencer na competição, e o Pedro Caixinha desenvolveu seu trabalho com mais tranquilidade, já que vem de derrota para o Palmeiras aí na última rodada pelo placar de 2-1. E agora vamos falar um pouco da equipe do Palmeiras, o Palmeiras que enfrenta aí a equipe do Novo Horizontino, trazendo para vocês aqui um pouco sobre o retrospecto aí desses jogos. O Palmeiras, que está invicto até aqui no Paulistão, com 2 vitórias e um empate, não perde um jogo na fase inicial do Campeonato Estadual desde 2021. O Novo Horizontino, por sua vez, ainda não venceu neste Paulistão, com uma derrota na estreia e 2 empates. Em confrontos diretos, Palmeiras e Novo Horizontino já se enfrentaram 9 vezes na história, foram 7 vitórias do Verdão, 2 empates. O Tigre nunca venceu o Palmeiras. Pois é, a gente vê que o Novo Horizontino ele não está apresentando um futebol nessa temporada que apresentou na temporada passada, do time que quase conseguiu acesso para a Série A, o Eduardo Batista, que... Oi? Então, verdade, o Rômulo que está hoje no Palmeiras. Então, o Novo Horizontino, para vocês que nos acompanham, na temporada passada fez uma boa Série B, ficou aí por 1 ponto para garantir o acesso para a Série A. O Eduardo Batista, que nas últimas temporadas se notabilizou por fazer um grande trabalho pela equipe de Novo Horizonte, nesse início de temporada já inicia o Campeonato Paulistão, já inicia o Paulistão com resultados adversos, sem garantir uma vitória até aqui, e tenta vencer a equipe do Palmeiras, que ainda está invicta na competição. O Palmeiras, que tem um time muito sólido, eficiente, o Abel Ferreira, que buscou rodar esse elenco, até o time alternativo conseguiu resultados interessantes, e é uma boa oportunidade para a equipe do Palmeiras
conseguir continuar pontuando na competição, aproveitando o momento do Novo Horizontino. Embora não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo de muito equilíbrio, mas eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de vencer essa partida aí, enfrentando aí a equipe do Novo Horizontino. Bom, e para finalizarmos, vamos falar um pouco sobre São Paulo e Palmeiras, trazendo aqui um retrospecto, um momento de duas equipes, São Paulo e Corinthians. Obrigado, Gustavo. Em dose dupla, né? A gente destacou aí no pré-jogo do Connect Sport dessa sexta-feira sobre a final da Copinha e também pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Vale destacar que a equipe do técnico Ramon Dias está com 100% de aproveitamento até aqui, né, na liderança do Grupo A com 9 pontos. Isso porque também vale frisar que nos últimos 10 dos últimos 11 jogos tiveram gol entre ambas as equipes. Então tem tudo para ter gol aí também nessa partida de São Paulo e Corinthians. E o São Paulo soma 4 pontos no Campeonato Paulista. Está na vice-liderança do Grupo B e também mantém uma invencibilidade de 5 jogos enfrentando o Corinthians. Então tem tudo para ser um grande jogo. A última vitória do Corinthians diante da equipe do São Paulo foi em 2023. De lá para cá foram 5 jogos, inclusive a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil. No último jogo que ambas as equipes se enfrentaram em Brasília, o São Paulo venceu pelo Campeonato Brasileiro, mas em momentos distintos. Agora o Corinthians chega apresentando futebol mais consistente, um time mais encorpado, enfrentando esse São Paulo também, né? Essa equipe titular, se esse quarteto do São Paulo com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas e também com o Oscar funcionar, o São Paulo tem tudo para fazer um grande campeonato paulista e a tendência do Zubeldia é ter esses 4 nesse time titular. Então acredito no time titular do São Paulo para essa partida, acredito que vai ser um jogo completamente marcado por muito equilíbrio e tem tudo aí para ser um grande jogo, mas eu vou de empate, eu acredito no placar de 1-1, aproveitando o momento que o Corinthians vive e aí o São Paulo se apregando no retrospecto que tem vivido nos últimos jogos contra o Corinthians e atuando em casa, tem tudo para usar esse fator como a sua principal questão aí para esse duelo clássico. Tudo se equipara, mas eu vou aí no placar de 1-1, acredito que termine empatado essa partida. E para você, Gustavo, pode falar aí, você está pedindo um momento de fala? É uma questão que o Zubeldia, na realidade, para o Zubeldia conseguir encaixar esses 4, ele vai ter que fazer algumas modificações, né? Algumas alternativas, né? Então a tendência é ele talvez mudar alguns atletas dessa linha de frente, de posição, para conseguir encaixar esse quarteto na melhor posição possível, né? Também, mas você acha que ele vai sustentar o Ferreirinha? Eu acho que ele vai sustentar mais o Luciano, né? É isso aí, meus amigos. Vai ser 3-1 pro São Paulo? Tá certo, então, tá certo. E na Copinha? E na Copinha? Copinha vai ser 1-1 e o São Paulo ganha nos pênaltis. Eu acho que o Corinthians vence aí no São Paulo nos pênaltis, vence o São Paulo por 1-0 na final da Copinha e no profissional aí no Campeonato Paulista, acredito que fica um jogo empatado por 1-1. Corinthians abre o placar e o São Paulo empata nos estados finais e fica em 1-1 do Campeonato Paulista, já deixando meu palpite aqui. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, mais um programa, como sempre, muito informativo para vocês que nos acompanham. Encerrando essa primeira semana de Connect Sport 2025 com chave de ouro na sua companhia. Agradeço a sua interação e a sua audiência pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Mais uma vez, sempre oriento a vocês, se inscrevam em nosso canal no YouTube para ficarem antenados em nossa programação. Vale falar também, siga aí nas nossas páginas do Instagram e no Facebook para ficarem antenados ao nosso portal de notícias e acompanhe o site connectbrasiltv.com. Desejo a todos vocês uma boa noite, um excelente final de semana e segunda-feira estamos de volta aqui na Connect Brasil TV com mais um Connect Sport com muita informação para vocês que nos acompanham. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.